como estão os nossos calouros? Vamos conferir aqui os relatos e reports do desempenho e da evolução dos calouros do Green Bay Packers da classe de 2024 durante os OTAs e as expectativas para o Training Camp que se avizinha e, claro, para o início da temporada. Como cada jogador da classe 2024 deverá ser encaixado para a temporada desse ano de acordo com os primeiros flashes, as primeiras amostras que nós pudemos ter acesso nos OTAs. Esse é o conteúdo aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Eu sou o Matheus Cabezudo e esse é o canal do Cheeseheads Brasil, o teu portal sobre Green Bay Packers. No Brasil, as informações da hora da franquia de Green Bay estão aqui no portal Cheeseheads Brasil. Nas redes sociais, vocês nos encontram em @cheeseheadsbr. Em tudo. No site também. cheeseheads.com.br, além de, é claro, o nosso canal aqui, vídeos semanais e lives todas as terças-feiras para falar sobre Green Bay Packers com vocês. Quero saber a tua opinião, a tua visão aqui nos comentários desse vídeo. Gente, como foi o progresso dos calouros da classe dessa temporada, ou melhor dizendo, dos calouros da classe desse draft, né, do draft de 2024 no Green Bay Packers? O Packers que teve uma estratégia de draft bem interessante e diferente, né, escolhendo 2 linebackers, escolhendo um jogador de linha ofensiva na primeira rodada, coisa que não acontecia desde 2011. O Green Bay Packers realmente surpreendendo em vários quesitos, não pegando o cornerback, confiando na recuperação do Eric Stokes, por exemplo, várias coisas interessantes aqui no draft desse ano, né? E os OTAs serviram para que nós pudéssemos ter justamente uma primeira visão, uma primeira noção do que esses calouros são capazes, do que esses calouros são feitos aqui já no ambiente profissional. O Packers que anunciou o seu programa de OTAs ainda em março, né? E os OTAs, o que eles são? Essas atividades organizadas das equipes, né? Os OTAs. Eles são um momento onde os jogadores calouros e veteranos se reúnem para fazer o seu recondicionamento físico e, em especial, para implementação, instalação, alterações e relembrar toda a estrutura do playbook da temporada. Então, a principal atribuição do OTA é fazer instalação de playbook. Quais são, como são as jogadas do playbook, do ataque, da defesa e do special teams. Para os calouros, em especial, em particular, é o primeiro contato com o ambiente profissional. Então os calouros têm ali o primeiro contato com a organização, com os colegas de equipe, com um modelo de playbook justamente que será trabalhado na temporada. Enfim, o Packers, então, seguindo esse calendário, a partir de maio aqui, no dia 20 de maio foi o primeiro dia dos OTAs, que se estendeu até o final do mês de maio e ainda o início do mês de junho, terminando com o minicamp obrigatório dos calouros, que compõe, é claro, do elenco dos veteranos, que compõe, é claro, os calouros também, o minicamp obrigatório ali no início de junho. E aqui o Packers já viu esses calouros em ação. Então, os reportes que a gente tem aqui todo esse compilado que os jornalistas que cobrem o Packers presencialmente trazem para nós e nós vamos aqui comentar com vocês, né, sobre esses calouros. Jordan Morgan, jogador offensive lineman escolhido na primeira rodada. Até o técnico Matt LaFleur disse que Jordan Morgan fisicamente ele chega pronto. Ele chega como um jogador de NFL já.
Ele tem aqui realmente todas as ferramentas físicas, a gente pôde ver isso nos OTAs, mas o que chamou a atenção é o lado mental, processamento da leitura das jogadas, ainda deixando um pouco a desejar. Ele que jogou em todas as posições da linha ofensiva, exceto como center, aqui durante os OTAs, então foi testado em todas as posições menos como center, e aqui de fato ele pode ser o titular da semana 1, dependendo da recuperação do Zach Tom, que sofreu uma lesão muscular peitoral, e a gente não sabe qual é a extensão dessa lesão e o impacto disso nesse momento em relação à disponibilidade dele para a semana 1. Se o Zach Tom não jogar, certamente ele vai ser titular. Se não, vai depender muito dessa evolução dele também no training camp, mas durante os OTAs chamou a atenção que ele não é um jogador maduro o suficiente ainda na questão de processamento mental das jogadas, e esse é o termo utilizado, mas fisicamente realmente muito pronto. Que tal Javon Bullard, safety? O Xavier McKinney e o Anthony Johnson, eles foram titulares nos treinos dos OTAs, né? Então, seguindo aqui uma linha de hierarquia. Mas o Javon Bullard foi extremamente elogiado. Um jogador ágil, um jogador que chega muito firme no box, um jogador que tem a capacidade de desviar bolas próximas à linha de scrimmage, um jogador que foi um dos melhores safeties desviando passes entre as grandes conferências aqui do College Football no ano passado. Ele provavelmente vai ser o titular na semana 1. Então, o reporte que a gente tem para passar para vocês aqui é de que ele impressiona nos seus treinos, ele não foi o titular absoluto durante os treinos, mas nesse processo de curva de aprendizado, né? Vamos deixar ele observando algumas coisas primeiro, vendo aqui o Xavier McKinney veterano, o Johnson já estava aqui no ano passado, ele observando, mas ele jogou como o safety principal em todas as repetições do time imediatamente reserva, né? O time de backup aqui nos OTAs, e várias vezes fez dupla aqui com o Xavier McKinney. Então dá pra dizer que ele vai ser realmente um provável titular na semana 1 da temporada e candidato a ser um jogador every down, né? Um jogador que vai estar dentro de campo em todas as descidas. Ele não vai ser aquele jogador situacional. Ele vai ser um jogador de todas as descidas, provavelmente um starter aí, full time na defesa do Green Bay Packers. O ano passado o Packers, que teve Darnell Savage e Jonathan Owens, que combinaram para 4 passes desviados na temporada inteira, a gente trouxe um dos principais jogadores no quesito desviar passes do college, mais o Xavier McKinney, que foi o melhor safety do ano passado na cobertura de passes, de acordo com o Pro Football Focus. Então, Javon Bullard, muito promissor, especialmente em termos de agressividade para a linha de scrimmage, né, e capacidade de leitura, especialmente ali dos slots e tight ends aqui durante os OTAs. Edgerrin Cooper. Bom, o Packers jogou ano passado 80% da defesa em níquel, né, então o Packers realmente acaba utilizando aí essas formações com níquel, mas isso pode ser que mude justamente pela capacidade atlética do Edgerrin Cooper, que impressionou muito em relação à visão de jogo, ou seja, ele não é somente um monstro físico, ele sabe o que está acontecendo do outro lado da bola, ele sabe ler um ataque, e ele chegou impressionando os treinadores do Green Bay Packers justamente nessa capacidade de leitura do backfield. Porque se viu no tape do Edgerrin Cooper muitos momentos em que ele acaba chegando com explosão, mas ele acaba caindo fácil em play actions, caindo fácil em play fakes, e não foi isso que ele mostrou nos OTAs. Pode ter sido um recorte ao acaso? Até pode, não é provável, mas ele impressionou muito nessa capacidade de processamento de jogadas do ataque. E com certeza, assim, ele tem capacidade de ser um titular na semana 1. Agora, resta saber se o Packers vai deixá-lo em campo, né, junto com o Quay Walker, né, durante um tempo razoável, né, porque o Packers joga bastante níquel, aquela coisa toda. Vamos ver como será e se ele vai já roubar essa prioridade do McDuffie
que jogou na temporada passada, na minha opinião, jogou super bem, assim, quando foi exigido. Vamos ver como o Edgerrin Cooper vai se sair aqui também na prática. E os training camps, eles darão mais noção, porque os jogadores aí vão usar todo o equipamento completo, enfim, mas o primeiro reporte aqui que o Edgerrin Cooper realmente impressionou nesse sentido. Marshawn Lloyd, ele teve muita ação aqui nesse OTA, junto com o Jordan Love, sempre próximo do Jordan Love. Marshawn Lloyd jogando muitas vezes na equipe principal como um titular aqui. Ele realmente deixou bastante a desejar na proteção de passe. A gente sabe o quanto isso é fundamental no ataque do Green Bay Packers, mas o Josh Jacobs também não é um running back que sabe proteger bem o passe, né? Então, assim, o Packers vai mudar um pouquinho o seu modelo de utilização dos running backs, vai botar talvez mais ainda running backs atuando como slot receivers. O Marshawn Lloyd não era tão acostumado a receber passes assim do college. Ele realmente falhou bastante nesse quesito de proteção de passe, chamou atenção negativamente nisso. Mas ele foi muito utilizado. O Josh Jacobs perdeu ali o início dos OTAs por conta de lesão, e ele foi muito utilizado, inclusive até preterido em relação ao A.J. Dillon. Então o Packers pode estar desenvolvendo aí o seu running back do futuro, Marshawn Lloyd. Muito interessante aqui a atuação dele também nos OTAs. Tyron Hooper. Bom, na maioria dos treinos, o técnico Matt LaFleur dividiu dois grupos, né, na maioria dos treinos. Eram os titulares e os backups de um lado, titulares e reservas imediatos de um lado, e o resto no outro lado, a rapa, todos os outros jogadores do outro lado. O Hooper nunca ficou entre os titulares e reservas. Ele sempre ficou nesse restante do grupo de jogadores. Não chamou atenção, né? Não chamou atenção. Ele vai ser provavelmente um jogador mais de equipes especiais mesmo, pelo menos no início da carreira dele aqui em Green Bay. Evan Williams, a gente viu aqui ele sendo um potencial terceiro safety, um jogador mais de times especiais, também não teve muita ação. Jacob Monk também, né, por mais que ele tenha jogado bastante com os reservas, ele sempre foi o center principal do time reserva, dividiu pouco esse cargo, né, de center reserva com outros jogadores. Ele conseguiu ter uma prioridade como backup, isso é muito importante, isso é muito bom, um jogador calouro, né? Então ele conseguindo isso, ele chega aqui, faz ali os seus treinos, consegue ser um reserva prioritário, digamos assim. Interessante aqui o Jacob Monk. O Keaton Oladapo, bom, ele ficou de fora dos treinos aqui, na verdade, por conta de uma lesão numa fratura do dedo que ele sofreu ainda no Combine, então ele não conseguiu participar. Perdeu aí um pouquinho de prioridade nesse sentido. Vamos ver se ele recupera para os OTAs, mas não participou aqui recupera para os training camps, não participou dos OTAs, né? O Travis Glover, offensive tackle, selecionado esse ano. Ele vai ser aquele jogador que provavelmente vai fazer o roster de 53 para compor ali, mas é como se fosse um redshirt da NFL, né? Ele vai só assistir, né? Não teve nenhum destaque em particular nele ali. Deve fazer por conta, né, da sua posição offensive tackle e tal, deve fazer roster, ele vai brigar ali também com outros jogadores, mas o Packers gosta de ter os seus jogadores selecionados aqui no elenco, mas não deve jogar, tá? Michael Pratt, assim, ele derrotou o Clifford em todas as repetições. Em todas as repetições contra o Clifford, no sentido de números, passes completos, touchdowns, first downs vencidos, first downs corridos. Ele venceu o Clifford em todas as competições. Tá bem claro aqui que o Michael Pratt ele é de fato, e não é nenhuma novidade, nenhuma obviedade, só está se confirmando aquilo que já se sabia, que o Michael Pratt ele é um jogador melhor, né? Que o Clifford deve ser o potencial aqui, quarterback reserva do Green Bay Packers. Uma grata surpresa aqui, jogador escolhido na 7ª rodada, QB, e a gente sabe que o cenário ideal é que os QBs não joguem nunca. QB reservas, né, não joguem nunca, a menos
para fazer alguns passes aí no final do jogo, matar tempo e ajoelhar na bola. Mas a realidade é que um QB reserva decente pode ser a diferença entre jogar ou não os playoffs. A gente viu o que aconteceu com o Eagles em 2017, por exemplo. Então, é importante ter um QB reserva minimamente decente. E é legal que seja um calouro, é legal que seja um calouro que chegou aqui, que ele era cotado para ser escolhido uma rodada maior, foi escolhido mais baixo. Então, interessante aqui esse desenvolvimento. E o Kalen King talvez seja uma... A decepção é muito forte de falar, porque são somente os OTAs. Os training camps nós ainda vamos analisar juntos aqui. Mas o Kalen King tinha-se uma expectativa de que ele chegasse talvez mais pronto, chegasse como um jogador mais pronto, mas ele não treinou muito bem. Assim, o Packers trabalhou com ele tanto como corner, quanto como níquel, muito como níquel também. Então o Packers trabalhando com ele em diversas posições. Não foi tão bem assim quanto se esperava, mas teve algumas jogadas. Mas enfim, vai ter chance de recuperar nos OTAs. O que a gente prevê aqui é que ele é um jogador que vai disputar uma vaga no roster, né? Ele realmente não teve um destaque assim tão grande. Ele vai disputar uma vaga no 53 e pode se tornar ao longo da temporada, meio final de temporada regular, um reserva mais útil. Pelo menos pelo que ele mostrou agora nos OTAs, né? Então, mas vamos ver como é que ele vai ser nos training camps, equipamento completo, enfim, os treinos mais físicos acontecendo aí, os enfrentamentos X1 também acontecendo de uma forma mais contundente, né? Mais real. Aqui os OTAs são mais para instalar o playbook, mas essa é a impressão inicial dos calouros aqui durante os OTAs. Beleza, gente? Obrigado aí pela parceria. Continue com o TZS Brasil para ficar por dentro de tudo sobre o Green Bay Packers, conteúdo fresquinho aqui para vocês sobre o Packers no Brasil, aqui no portal do TZS Brasil. Quero saber do comentário de vocês aqui embaixo e deixa o like pra gente, que o like ele é muito importante, ele é fundamental, beleza? Falamos na próxima, abraço a todos, na boa e na ruim, Go Pack Go!